essa semana comemorando aí o aniversário da Rádio Vale, né, que foi segunda-feira. Eu que estou aqui desde que ela... Antes mesmo de iniciar a sua programação, a gente já fazia umas vinhetazinhas para dizer que ia inaugurar em tal dia e tal. Então, quero parabenizar a Rádio Vale e agradecer por poder fazer parte dessa família aqui que tanto me orgulha. É claro que eu acho que o assunto da semana, mesmo para aquelas pessoas que não dão tanta importância para as notícias políticas, mas foi a votação polêmica na Câmara dos Deputados da redução da maioridade penal. É um tema polêmico, é um tema juridicamente controverso, né? Porque na quarta-feira foi votado, na madrugada de quarta-feira foi votada uma proposta que foi rejeitada. Não é que foi rejeitada, ela não atingiu, muito se fala que foi rejeitada, não, ela não atingiu o quórum necessário, precisava de 308 votos, teve 303 votos, né? Então ela não foi rejeitada, ela não conseguiu o quórum para ser aprovada. E na madrugada seguinte, na madrugada de quinta-feira, foi aprovada uma outra proposta de redução da maioridade penal, excluindo o tráfico de drogas, excluindo o roubo, ficando só os crimes violentos contra a vida, latrocínio, estupro, lesão corporal seguida de morte. E agora está uma polêmica porque aqueles que perderam a votação querem discutir no Supremo Tribunal Federal se o presidente Eduardo Cunha poderia ou não colocar uma outra emenda aglutinativa tendo o mesmo tema. Mas o que eu quero comentar aqui hoje, que está todo mundo, essa parte do Congresso minoritária que está criticando o presidente Eduardo Cunha, eu não sou advogado dele, não sou eleitor dele, não o conheço, mas uma coisa eu quero aqui reconhecer de público e fazer com que os ouvintes da Rádio Vale pensem a respeito. Essa proposta de redução da maioridade penal, vocês sabem quantos anos ela estava lá no Congresso para ser votada, não? Há 18 anos, Juliano. Há 18 anos que essa matéria estava lá no Congresso para ser votada. E ninguém dava bola. E ninguém dava bola por quê? Porque eu já falei isso aqui muitas vezes, infelizmente os deputados e senadores, em muitas e muitas ocasiões, eles não estão na mesma sintonia dos seus eleitores. Eles não estão na mesma sintonia dos seus representados, porque eles são apenas representantes. E o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, teve a coragem de pegar esse assunto e colocar em votação, para que o Congresso decida. As pesquisas mostram, Datafolha, Ibope, algumas variando de 80% a 90% da população brasileira quer que os marginais menores de 18 anos sejam responsabilizados pelos seus crimes. Porque a pergunta é muito simples, Sidney. É justo que um jovem de 16 ou 17 anos mate uma pessoa e fique apenas, no máximo, mas geralmente nem fica isso, no máximo 3 anos jogando bola, estudando num centro educacional, né? É justo isso? É justo que um menor de 17 anos faça um roubo e mate a pessoa friamente e não tenha uma punição mais severa? Essa é a pergunta, se é justo, não é? Então, de qualquer maneira, independente do que o Supremo vai decidir, se a matéria foi legal ou não ter sido votada 2 vezes, despertou no Congresso a necessidade de, pelo menos, isso eu tenho certeza que vai acontecer, se não der certo a redução da maioridade penal, vai haver uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o próprio governo, vendo essa pressão no Congresso pela redução, e o governo era contra a redução, já propôs uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, de ampliar de 3 para 8 anos, né, nos casos dos crimes graves, a reclusão desses menores. Então, de qualquer maneira, o que o Eduardo Cunha fez vai ter um resultado positivo. Isso é mérito dele como presidente. Vários presidentes passaram por lá, sabiam que tinha esse projeto lá, sabiam que pessoas estavam morrendo, sendo assassinadas por menores bandidos, e não venham dizer, nós vamos colocar os menores na cadeia. Não é os menores na cadeia, porque a maioria absoluta dos menores, Sidney, não estão matando ninguém. Quem está matando pessoas é uma minoria, é um percentual muito pequeno do total de jovens de 16 a 17 anos do Brasil. Então, tem uns demagogos, porque vão botar nossas crianças na cadeia. Não é que não vão botar criança na cadeia, vão botar marginais que matam, que estupram, que roubam e matam. E isso, repito, é um percentual pequeno. Então eles ficam,
Então, o Eduardo Cunha teve esse mérito de botar esse assunto em discussão, porque várias e várias famílias, elas estavam representadas lá no Congresso, assisti as 2 sessões, parte das 2 sessões, pessoas que perderam seus familiares, seus filhos, às vezes para roubar um celular, o cara dá um tiro, o cara entrega o celular e ainda leva um tiro, e não acontece nada. Aqui em Tijuca nós já tivemos casos também. Enfim, então acho que, de qualquer maneira, eu quero aqui parabenizar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, independente da polêmica, se foi legal ou não a atitude dele, mas trouxe um tema importante para ser discutido. E nós temos que aprender a usar as redes sociais para manifestar o nosso desejo, a nossa vontade forte de que certos temas que estão nos afligindo sejam discutidos e sejam votados lá no Congresso. Porque está na hora de dar um baixa nisso. E outra coisa que também está sendo discutido nesse assunto é uma responsabilização maior, e tem que haver realmente, daquele maior que usa o menor para cometer um crime. Tem que haver uma punição severa para esse tipo de pessoa, que usa o menor para se beneficiar de um crime. Então aqui eu quero fazer esse registro nessa semana, que foi o assunto polêmico da semana, está em todas as mídias, nas rádios, nos jornais, na internet, e eu espero que o Congresso, independente de se é legal ou não, termine esse processo com uma mudança, pelo menos no ECA, para que, vou repetir, a minoria da minoria dos jovens de 16 a 17 anos que cometam crimes hediondos, violentos contra a vida, possam finalmente serem punidos como devem ser. Para quê? Para que outros jovens não sejam incentivados a dizer assim, não acontece nada, eu vou fazer também. É isso que tem que acabar nesse país, impunidade. Bom dia, bom final de semana e até semana que vem.